No quadro CONIB em Foco, você ficará sabendo sobre os acontecimentos da semana na ótica da Confederação Israelita do Brasil, pelo diretor-geral da instituição, Sérgio Napchan. Há exatos 80 anos, em 9 de novembro de 1938, punha-se em marcha na Alemanha e na Áustria a Kristallnacht, a Noite dos Cristais, o pogrom nazista organizado contra a comunidade judaica e assim chamado pelos cacos de vidros das vitrines de lojas e vitrais de sinagogas destruídos naquela noite. O evento é visto por vários historiadores como o prenúncio do Holocausto, que causou a morte de 6 milhões de judeus na Europa até o final da Segunda Guerra Mundial. A Noite dos Cristais foi uma represália organizada pelo governo nazista ao assassinato do diplomata nazista Ernst von Racht, em Paris, por Herschel Greenspan, jovem judeu polonês, cuja família havia sido expulsa da Alemanha em 1938. O diplomata foi baleado dentro da embaixada alemã, em 7 de novembro. Joseph Goebbels, o ministro da propaganda de Adolf Hitler, pretendia fazer do caso uma evidência da guerra que os judeus travavam contra o Terceiro Reich. A morte de von Racht ocorreu no mesmo dia em que os nazistas comemoravam o 15º aniversário do Putsch de Munique, a primeira tentativa do partido de chegar ao poder, e que tornou Hitler conhecido na Alemanha. Tratava-se de uma das datas mais importantes no calendário nazista. Goebbels incitou os dirigentes do partido e da SA, a tropa de choque do partido nazista, a vingar o assassinato de von Racht e atingir os judeus. Os soldados da SA receberam ordens de se vestirem à paisana para que o movimento parecesse espontâneo. Em apenas uma noite, 91 judeus foram mortos, 30 mil foram presos e enviados a campos de concentração. Quase 8 mil lojas e comércios pertencentes a judeus e mais de 200 sinagogas na Alemanha e na Áustria foram destruídas. Não bastasse a violência, o governo nazista cobrou da comunidade judaica uma indenização de 1 bilhão de marcos pela destruição causada pelos seus próprios agentes. A selvageria e brutalidade do ataque assustou a opinião pública mundial na época e causou uma onda de imigração judaica. Greenspan, o jovem que matou von Racht, ficou sob custódia das autoridades francesas até 1940, quando foi entregue à Gestapo após a invasão da França pela Alemanha. Seu destino exato é desconhecido. Em 1960, o governo da então Alemanha Ocidental o declarou legalmente morto. Suspeita-se de que tenha morrido em uma prisão nazista entre os anos de 1944 e 1945. Lembrar a Kristallnacht e todas as odiosas políticas genocidas do governo nazista é fundamental no momento em que o mundo dá uma guinada aos extremos, em que o antissemitismo cresce. É nosso dever não só honrar a memória daqueles que morreram e sofreram, mas zelar para que fatos como os acontecidos em 1938 não voltem a acontecer.